Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que um aluno de 16 anos invadiu 2 escolas e deixou 3 pessoas mortas e outras 13 feridas no Espírito Santo. Lá em Brasília, no governo de transição, o nome de Fernando Haddad para assumir o Ministério da Fazenda aparece como um dos preferidos do governo eleito. E mercado financeiro não se empolga e reage. E no futebol, os jogadores Neymar e Danilo, que sofreram lesões em campo, estão fora dos últimos 2 jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Eu começo essa edição contando para você sobre um caso que aconteceu no Espírito Santo que mobilizou o noticiário hoje. E a história é a seguinte: um adolescente de 16 anos invadiu 2 escolas e deixou 3 pessoas mortas e outras 13 feridas em Aracruz, no Espírito Santo. Ele era aluno de uma das escolas atacada e depois de fugir após esse ataque, ele foi apreendido no início desta tarde. Segundo a polícia, ele havia usado um carro na ação e na fuga, e o veículo estava com a placa parcialmente encoberta, mas pelos números restantes foi possível identificar o endereço do atirador, que foi preso em casa. Esse crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã na escola estadual Primo Beach e também numa escola particular que fica na mesma rua, em Praia de Coqueiral, que fica a 22 quilômetros do centro da cidade. Aracruz, onde esse ataque aconteceu, fica a 85 quilômetros ao norte da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o assassino invadiu a escola estadual com 2 pistolas e fez diversos disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois, ele foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, 2 professores foram mortos. Na sequência, ele deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Nessa unidade, um aluno foi morto. Ao todo, 2 professores e um aluno foram mortos e as identidades e idades não foram divulgadas. 13 pessoas foram baleadas e uma delas teve de ser resgatada pelo helicóptero ao hospital. Segundo os dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Beach tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado. Agora eu vou contar para você os últimos acontecimentos do grupo de transição de governo. Lembra que ontem você ouviu aqui no Panorama que membros da equipe de transição acham que é preciso escolher um ministro da Fazenda o mais rápido possível para que a PEC da transição avance no Congresso? Então, parece que em breve este posto será ocupado. Hoje, depois de muitas apostas nos bastidores, os aliados do ex-ministro Fernando Haddad e do presidente eleito Lula já dão como certa a nomeação do ex-prefeito de São Paulo como ministro da Fazenda. Pois é, agora resta saber quando isso vai acontecer. O que se sabe é que Haddad deve ir a Brasília no início de dezembro, mas Lula não indicou ainda quando deve fazer esse anúncio. Mas nos bastidores, Haddad já acompanha as discussões da área econômica de transição de governo e dá palpites extraoficiais. E o foco principal das discussões nesse momento, é claro, é a PEC da transição, que vai abrir um espaço fiscal para programas sociais no orçamento para o ano que vem, como Bolsa Família de R$ 600. E eu falei para você agora há pouco que Haddad já acompanha as discussões da área econômica, né? E hoje ele participou de um evento da Febraban aqui em São Paulo. A Febraban, ela é a Federação dos Bancos e esse foi o primeiro evento público dele com o mercado financeiro depois da vitória de Lula. O presidente eleito não pôde ir ao evento por causa do repouso vocal e ele escalou pessoalmente Haddad para conversar com os banqueiros. E nesse evento, Haddad disse que a determinação de Lula é dar prioridade total à reforma tributária nos primeiros meses de governo. Todos sabem também que de alguns anos para cá amadureceu uma proposta, inclusive com 2 ex-colaboradores do presidente Lula, o Bernardo Api
e o Nelson Machado, que ao longo de alguns anos elaboraram uma proposta para mudar, pelo menos aquilo que diz respeito aos tributos indiretos, aos impostos indiretos. E isso se consubstanciou numa proposta de emenda constitucional que está tramitando. Me parece que o presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem à aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos. A determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária. Haddad também disse que é necessário reconfigurar o orçamento, dar mais transparência sem tirar protagonismo do Congresso. Ele também disse que Lula está com uma agenda econômica pronta na cabeça e que não é possível continuar crescendo 0,5% ao ano. Bom, o discurso de Haddad não empolgou muito o mercado financeiro. Houve uma reação diretamente na Bolsa de Valores de São Paulo, tanto que o índice da Bolsa fechou com uma super queda de 2,47% aos 109.071 pontos. Já no mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial fechou em alta de 1,89% aos R$ 5,410. E o euro também fechou com uma alta expressiva de 1,89% aos R$ 5,634. Enquanto isso, lá em Brasília, a equipe de transição da área econômica continua negociando a PEC da transição, que deve ser apresentada ao Congresso na semana que vem. O coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição, Aloysio Mercadante, pediu sensibilidade aos parlamentares para que apoiem a PEC da transição. Nós estamos trabalhando, foi reforçado o trabalho de articulação política. A articulação política no Congresso tem que fazer quem tem mandato. Humberto é um deles. Tem que ser senadores e deputados. Eu não participo desse trabalho, mas as informações que nós temos tido é que evoluiu bastante o diálogo e a construção do entendimento para aprovação. Esse é o esforço, essa é a prioridade, essa é a estratégia. Nós temos expectativa que haja uma sensibilização. Não é fácil, 40% dos parlamentares não se reelegeram, dos deputados. Então é um final de mandato muito difícil. Tem que voltar para casa, desmobilizar o gabinete, pensar formas alternativas de atuação, enfim. Desorganiza a vida, muda muito. Mas é fundamental que o Senado e a Câmara estejam de posse dessas informações que nós vamos compartilhar, para que seja tomada uma decisão com a maior urgência possível, porque a folha de pagamento tem que rodar para janeiro. Lá no Senado, o senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento e que foi escolhido pela equipe de Lula para apresentar a PEC da transição, rebateu hoje a fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que atribuiu a demora da aprovação da PEC à falta de articulação política no Senado. Ele disse que o que está faltando é um entendimento entre as lideranças partidárias e disse que propostas alternativas, como as apresentadas pelos senadores Tasso Gereissati e Alessandro Vieira, não garantem uma verba para os programas e áreas essenciais. Marcelo Castro também disse que o orçamento como está é impraticável. Falta um entendimento entre as lideranças. Por quê? Você vê um líder da estatura do Tasso Gereissati. Ele apresentou uma PEC de 80 bilhões de reais. Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. É o valor do próximo ano. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura, a ciência e tecnologia. É um espaço muito restrito. Ele fez isso com a melhor das intenções. O Alessandro Vieira apresentou uma PEC de 70 bilhões, só liberando o Bolsa Família. A verdade é que esse orçamento que está hoje no Congresso Nacional, ele é inexequível. Tanto que o senador disse que qualquer que fosse o presidente, o Congresso Nacional estaria discutindo uma proposta de emenda à Constituição, porque nas palavras dele, com o orçamento que está, não funciona. Outro grupo da transição que se reuniu hoje foi o grupo da saúde do governo eleito. E num primeiro diagnóstico nessa transição, o grupo disse que falta transparência em relação
aos estoques e prazos de validade de vacinas e de medicamentos no país. A adesão à vacinação, não apenas contra a Covid, mas outras doenças, segue em baixa e, segundo o grupo, o sistema do Ministério da Saúde não tem o registro de quantas foram aplicadas, por exemplo, isso em crianças de até 2 anos. E os integrantes chegaram a essa conclusão porque eles ouviram dos estados e municípios que os sistemas atuais não correspondem à realidade e há um verdadeiro apagão cibernético. Então, além da insuficiência de doses de vacina, o grupo diz que há um verdadeiro desabastecimento de medicamentos. Segundo o grupo, em mais de 70% dos municípios, faltam medicamentos básicos. E detalhe, as primeiras informações do Ministério da Saúde já chegaram, mas segundo o grupo, todas estão incompletas. Não há, por exemplo, o tamanho do déficit na rede pública de saúde, sobre pacientes que estão na fila à espera de uma consulta ou cirurgia. E os integrantes do grupo de transição, que são ex-ministros da Saúde, dizem ainda que não há sequer um cronograma para 2023. O Butantan, por exemplo, fornece 8 vacinas que compõem o calendário de imunização, mas até agora, faltando menos de 40 dias para o fim do ano, não houve procura do Ministério para comprar essas doses. O ex-ministro Arthur Quioro disse que a situação mostra um verdadeiro descalabro e que o risco é concreto. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Então, não se trata agora de dizer nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. O Ministério distribui as doses e não sabe aonde essas doses de vacina estão, nem o prazo de validade. O que nós temos a informação é que milhões de doses de vacina para a Covid estão com prazo de validade para vencer agora no final do ano e principalmente nas primeiras semanas de janeiro, fevereiro. Para recompor o orçamento da saúde, o grupo diz que precisa de 22,7 bilhões de reais. Outro problema apontado pelo senador Humberto Costa é sobre o piso da saúde, que foi congelado por causa do orçamento secreto. E ele fez um apelo para que o Congresso aprove a PEC, que segue emperrada. Que houvesse essa reposição, que seria o mínimo do mínimo para o funcionamento do sistema de saúde. E isso é crucial. Nós não temos a opção de votar ou não votar essa PEC que está lá no Congresso Nacional. Ou votamos, ou, por outro lado, nós vamos ter uma crise profunda na área da saúde. Falando em crise, para você ter uma ideia, a previsão de recursos para o Farmácia Popular, por exemplo, é 60% menor que o aplicado neste ano. O programa de contratação de médicos também deve perder quase R$1,5 bilhão no ano que vem, pela proposta que foi apresentada pelo governo Bolsonaro. Ainda em Brasília, eu tenho informações diretamente da Polícia Rodoviária Federal, porque o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, vai responder na Justiça a uma ação por improbidade administrativa. Silvinei foi denunciado por causa da atuação da PRF durante as eleições. O Ministério Público Federal entendeu que Silvinei usou o cargo de forma indevida, determinando operações no dia da votação e ainda pedindo votos para Jair Bolsonaro. O MPF informou que entre os meses de agosto e outubro de 2022, Silvinei participou de eventos públicos oficiais, concedeu entrevista em meio de comunicação, fez publicações em suas redes sociais, isso na qualidade de diretor-geral da PRF e usando a imagem da instituição com vontade livre e consciente de promover manifestações de apreço ao atual presidente da República e até então candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Tudo isso com o objetivo de obter proveito de natureza político-partidária, demonstrando um pedido explícito de voto às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Ainda de acordo com o MPF, as condutas de Silvinei, especialmente na véspera das eleições, em que ele descumpriu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral para não realizar operações no dia do segundo turno, contribuíram para o clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores no dia do segundo turno das eleições e após a divulgação oficial dos resultados pelo TSE.
Inclusive, as operações da PRF no dia do segundo turno, número bem acima do usual, estão sendo investigadas, assim como a falta de ação da PRF no desbloqueio de estradas ocupadas por bolsonaristas. O MPF chegou a pedir ainda o afastamento de Silvinei, mas o juiz optou por esperar o diretor da PRF voltar de férias antes de decidir pelo afastamento dele ou não do cargo. E ele deu um prazo para manifestação de Silvinei. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que acompanha com naturalidade essa determinação da Justiça e não sabe se o diretor-geral da PRF foi notificado dessa decisão porque ele está de férias. Falei agora sobre manifestação golpista. Hoje, um grupo de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições presidenciais fechou 2 pistas da avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Esse ato golpista ele só foi dispersado após a chegada da Polícia Militar, que precisou usar uma retroescavadeira para remover a barricada montada no meio da pista. Eu vou retomar agora um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã, que é sobre a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. E adivinha? Essa medida pegou alguns passageiros de surpresa em terminais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos até precisaram comprar os equipamentos de proteção em cima da hora porque foram barrados. Eu lembro você que essa medida voltou a valer nesta sexta-feira após a decisão da Anvisa, que foi tomada na terça, que leva em consideração o aumento de casos da Covid-19. Então, nas áreas de circulação pública, o uso é facultativo. Já para ter acesso à área de embarque, a regra é clara, só entra de máscara, viu? A nossa reportagem foi até o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e conversou com André Ricardo. Ele trabalha em uma empresa de turismo e acredita que essa medida não vai prejudicar o setor. Eu acho que é necessário, nesse momento é necessário. Até para evitar a questão de internação, parar alguma coisa. Então, acho que é sempre bom você precaver do que você ter um sintoma mais grave. Isso não vai impactar em nada. As pessoas vão continuar viajando, só que isso é um período, porque depois disso vai ter uma diminuição, porque é um vírus, né? As pessoas têm que tomar vacina, porque isso é uma coisa tão natural, desde que a gente é criança, fica tomando vacina. E hoje a gente está pedindo, pelo amor de Deus, que algumas pessoas tomem. Já no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o Itamar Oliveira disse para nossa reportagem que não sabia da volta da obrigatoriedade, mas ele não foi pego de surpresa, porque ele usa a proteção desde o início da pandemia. Mas agora, sabendo da obrigatoriedade, eu vejo que é importante usar. A gente se sente um pouco mais prevenido. Eu estou sempre com máscara, porque assim, a gente vê que está tendo aumento do índice, né, de pessoas contaminadas, por isso que eu comecei a usar, mas não sabia da obrigatoriedade. Atenção, o uso de máscaras em aeroportos e aviões, segundo a norma da Anvisa, é dispensado apenas no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com qualquer outra que as impeçam de fazer o uso adequado do item de proteção. Essa Copa é a nossa missão. Brasil! Bora falar de Copa do Mundo, e eu não trago boas notícias assim sobre a seleção brasileira, porque o lateral direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos últimos 2 jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, ou seja, na segunda-feira contra a Suíça e na sexta-feira contra Camarões, os jogadores não vão jogar. Ontem, os dois até saíram lesionados da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2-0. Eles receberam os primeiros tratamentos e passaram hoje mais cedo por exames de imagem que confirmaram as lesões que exigem algum tratamento. E quem explicou direitinho isso foi o médico da seleção, o Dr. Rodrigo Lasmar. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Já podemos adiantar que não teremos os 2 jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentá-los recuperá-lo a tempo para essa competição.
Ainda vai ser preciso fazer uma avaliação diária para saber se eles vão poder jogar as fases eliminatórias que para a seleção vão começar, claro, caso o Brasil se classifique em primeiro no dia 5 de dezembro. E sobre as lesões em si, ambos, Danilo e Neymar, estão com lesões ligamentares, ou seja, lesões nos ligamentos do tornozelo. E quando o doutor falou em medial e lateral, é para especificar a região do tornozelo afetada. E no caso de Neymar, o edema é o inchaço, que é o acúmulo de líquido ali naquela região. Enfim, fica aí a expectativa para os próximos capítulos desta história. E hoje teve também mais jogos na Copa do Mundo do Catar. O Irã venceu o País de Gales por 2-0, jogo do Grupo B. Já pelo Grupo A, o Senegal venceu o Catar por 3-1 e com isso o Catar é a primeira seleção que foi eliminada da Copa. Já o jogo entre Holanda e Equador pelo Grupo A ficou empatado em 1-1. E o último jogo do dia, a Inglaterra e Estados Unidos pelo Grupo B, acabou empatado em 0-0 e com isso a Inglaterra perdeu a chance de antecipar a sua classificação. Agora vamos saber o que rolou esta semana em Sucupira? E o Coronel Dorico! Olá, gente! É muita garra, é? Não se esqueça que o lema é bola pra frente que o Dorico é presidente. O Brasil vai ser campeão porque não faz 20 anos que a gente não ganha um título. A seleção tá boa. Deus vai nos ajudar dessa vez e nós vamos ser campeão do mundo. Eu sabia que o senhor gostava de futebol. Eu sou um apreciador de todos os esportes, tal qualmente. Nós temos 3 times que podem nos atrapalhar. A Inglaterra, que está muito boa, a Espanha, que está bem, e a França, que é o último campeão do mundo. Mas além desse considerando, eu devo aduzir que, como estadista, eu coloco o esporte entre os primeiramente da minha administração. Como diziam os romanos, mens sana in corpore sano. Traduzido para os menos incautos, mente sã em corpo sadio. Não sei se vocês estão sentindo o cheirinho de gol aí, né? Mas que na seleção é o Broco mesmo. Aqui eu faço muito gol. E eu tava preparado, consegui balançar as redes. Então foi uma noite maravilhosa. Conseguimos conquistar aí uma bela vitória e agora temos mais 6 jogos aí pela frente para alcançar nosso objetivo. E eu, Odorico Paraguaçu, prometo, com a mão em cima da lista telefônica, que vou trazer para defender as cores gloriosas do nosso Sucupira Futebol Clube. Pra frente, Sucupira! A equipe é muito competente, nós estamos falando de parlamentares extremamente experientes, né, vividos. É com a alma enxaguada, na alegria e no orgulho, que o povo sucupirano hoje se engalana a receber o talentoso e valentoso time dos artistas. Nós já assinamos a portaria que faz a designação dos parlamentares federais para comporem o grupo de transição, os grupos técnicos da transição. Cultura, deputado Alexandre Frota, São Paulo. Esse é o homem que a gente está precisando aqui. Está faltando articulação política no Senado. Por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo. Nós vamos ajustar a conta. Entre 1 e 4 tem 2 e 3. Sabe qual é a pasta que ele vai me destinar no futuro governo? Falta mais por enquanto, o ministro está fazendo. Não é falta de ministro. Acho que a articulação política se dá no Congresso, independe de quem é ministro. É com o coração nadando de braçada no mar das esperanças que eu passo as enxutas mãos de Vossa Excelência. Será aprovado. Vossa Excelência, e a minha nomeação? Fique tranquilo. Seu santo é forte. Seu santo é forte. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino, o Dri.
E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Instagram é só procurar por @JulianaDeprado e tem o velho e tradicional e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.